Graça e paz, amados. É um prazer muito grande estar aqui para gravar nossa mensagem de domingo às 15 horas no YouTube e às 16 horas no Instagram e no Facebook. Para nós é um privilégio, é uma honra ministrar aos filhos de Deus, aqueles que já nasceram de novo e também aqueles que ainda não tiveram essa experiência, para que Deus lhe conceda essa grande bênção de conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O tema de hoje é: você já é nova criatura ou você continua a mesma pessoa de sempre? Vamos ter uma palavra de oração antes de começar a explanar a palavra de Deus, para que o Espírito Santo nos ministre. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu sei, Pai, que de mim mesmo eu nada tenho para oferecer para o teu povo. Porém, a partir do momento que o Espírito Santo me unge com a sua unção e o seu poder, aí sim eu vou poder ministrar com graça, com sabedoria, com poder, para abençoar os nossos ouvintes. Conceda-lhe, Pai, aos nossos ouvintes espírito de revelação, espírito de sabedoria, no pleno entendimento da tua palavra. E desde já, Senhor, damos a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, a palavra nos diz em 2 Coríntios 5,17 o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Queridos, é muito triste ver pessoas que se dizem crentes, que estão na igreja há 5, 10, 20 anos, mas continuam com a vida de sempre. Uma vida derrotada, uma vida inexpressiva, uma vida sem sucesso, e se queixando do governo, de Deus, de tudo, da igreja. Queridos, não é essa a vida que Deus preparou para você e para mim. Olha o que diz o texto de 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Amado, se você ainda não é uma nova criatura, você não está em Cristo. Você não nasceu de novo. Você não se tornou legalmente um filho de Deus. E é urgente você tomar uma providência para que esses fatos aconteçam na sua vida a partir de agora. Por quê? Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele muda tudo, presente, passado e futuro, e você se torna uma nova pessoa. Tudo se fez novo. E é isso que eu e você precisamos desenvolver no nosso dia a dia. Veja, em Efésios 4:17 a 24 diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como andam também os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento e alheio à vontade de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do coração, os quais, tornando-se insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Veja, esse texto é por demais esclarecedor. Ele diz assim: e portanto digo eu, e no Senhor testifico, que não andeis como também anda o gentio. Querido, a nossa postura, a nossa conduta, a nossa maneira de ser, diz tudo sobre a nossa vida. Nós não podemos fazer o que os outros fazem, porque os outros são criaturas, mas nós somos filho, modelo, exemplo. As pessoas querem ver um modelo para seguir, né? Na PNL, Programação Neurolinguística, eles insistem que você tem que escolher uma pessoa de sucesso para modelar. Ora, nós temos a pessoa maravilhosa para modelar, que é o Senhor Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Se você praticar as obras de Jesus, viver como Jesus viveu, fazer as coisas como Jesus fez, você será sucesso absoluto, inclusive para essa moderna linguagem aí da programação neurolinguística. Então, nós não podemos mais, uma vez que aceitamos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador, viver de maneira aleatória, viver de maneira desvairada, fazendo as bobagens que todo mundo faz. Meu querido, a sua postura
identifica quem você é. Não adianta você pegar um urubu e pintar de branco, de cal, que na primeira chuva que der o cal vai embora e o urubu aparece. Então tem muito crente assim, se pinta de branco, mas quando a chuva bate, mostra a sua verdadeira natureza. Deus não quer isto para você nem para mim. Por isso a minha palavra hoje chama você um posicionamento. Nós precisamos nos posicionar diante do mundo hostil em que nós vivemos para praticarmos as obras do Senhor e não as obras da carne. E ele fala mais aqui que essas pessoas vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, ou seja, eles acham que sabem tudo, que não precisa aprender nada, que a maneira como eles fazem as coisas aqui é o certo, eles estão, na verdade, obscurecidos de entendimento, estão alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive. Ignorância, meu amado, não é nada mais, nada menos do que falta de conhecimento. Conhecimento é luz, ignorância é trevas. Deus não quer que seus filhos vivam na ignorância, por isso ele deixou a Bíblia, o nosso manual de instruções, o manual do fabricante, deixou os pastores para ensinar o povo, a igreja, a liderança. Você não tem desculpa, meu amado, de não progredir, de não crescer espiritualmente, de não buscar as coisas de Deus, porque o evangelho está sendo pregado direto na TV, na internet, no rádio, na rua. Então, as pessoas são indesculpáveis quando elas não internalizam, quando elas não buscam as verdades do evangelho de Jesus Cristo. Veja, e aí o apóstolo diz assim, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fosse instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, olha só, amados, quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, mas vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. O apóstolo aqui faz um comparativo entre o velho homem e o novo homem. Então, o novo homem não pode andar nos moldes do velho homem, porque hoje você foi criado em Cristo Jesus, em justiça e retidão procedente da verdade. Então, não tem espaço, não tem lugar para você viver uma vida fora do padrão da palavra de Deus. Veja, quando nos convertemos de verdade, porque tem muita gente com conversão intelectual que não é verdade, passamos a ter um novo comportamento e não nos conformamos em viver como vivíamos antigamente, na vaidade dos nossos pensamentos, obscurecido de entendimento e alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração, tendo se tornado insensíveis e entregar a dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Queridos, quando Jesus estava com os seus discípulos, ele falou que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Casamento é algo indissolúvel. Casou, meu filho, vai até o fim. Não dá para largar no meio do caminho e pegar uma nova vida, como muita gente boa está fazendo hoje. E aí, os fariseus interrogaram Jesus dizendo assim, mas escuta, e como é que você ordenou a Moisés que desse carta de divórcio para as pessoas? Jesus disse, eu não ordenei, por causa da dureza do vosso coração. Foi permitido ao homem o direito de separar-se da sua esposa. Agora, o cara que nasceu de novo, que é cristão, ele não tem mais dureza de coração. Por quê, pastor? Porque o Senhor trocou o seu coração de pedra por um coração de carne. O Senhor colocou dentro dele um espírito novo e colocou o Espírito Santo. Então, a dureza de coração são para as pessoas que não conhecem a Jesus, são para as pessoas que nunca nasceram de novo, ou para crente que diz que é crente, mas não vive o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Então,
não cabe a nós, não nos permite essa situação de dureza do coração. Nós temos que ter um coração manso, mole, quebrantado, flexível, para que estejamos prontos a pedir perdão quando erramos, a perdoar aqueles que nos ofendem, a ter um coração quebrantado. Isso Deus não resiste, mas aos soberbos ele resiste. Portanto, meu amado, esquece essa questão de dureza do coração. Agora você é um filho de Deus, agora você é nova criatura, as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Mas essa só é uma verdade para quem verdadeiramente nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, as suas atitudes vão demonstrar claramente quem você é. E aí, meu velho, eu quero lhe chamar a atenção para você fazer uma reflexão na sua caminhada, como foi até aqui, e se posicione a partir disso para um novo tempo, para uma nova experiência, para um aceitar a Cristo de maneira verdadeira, de maneira maravilhosa. Mas o texto diz assim: não foi assim que vocês aprenderam a Cristo, se é que de fato é aquele, dá um arremate, né? O tendes ouvido e nele fosse instruído. Porque se você não ouviu Cristo, não foi instruído nele, você não é nova criatura. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem que se corrompe, segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Veja, Paulo aqui nos remete a uma experiência de como nós éramos no passado e como nós somos agora no presente. E ele é muito claro quanto a isso. Ele diz que nós precisamos renovar no espírito do vosso entendimento. Renovar no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, amados, a vida cristã é algo mais profundo, é algo mais sério do que a maioria das pessoas estão proclamando por aí. Não adianta você propalar aos quatro ventos que você é um cristão, não adianta você andar com a Bíblia debaixo do braço, se as suas atitudes condenam a sua postura cristã. Então, o cristão é um pequeno Cristo. Então, nós temos um modelo a seguir, e o nosso modelo é Jesus Cristo. Amado, olha só, é preciso mudar seu antigo comportamento pelo novo comportamento. Veja o que nos diz Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, com esse tempo, mas renovais no vosso entendimento pela palavra do Senhor. Mas renovais no vosso entendimento pela palavra de Deus, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Veja, quando nós chegamos no reino, não importa a idade que você tenha, a não ser os recém-nascidos, você traz toda uma cultura mundana que você aprendeu na escola, em casa, na rua, na televisão, no trabalho. É uma cultura completamente ultrapassada para os padrões que Deus quer nos instruir. Então, renovar o nosso entendimento é substituir os padrões antigos que você acreditavam que eram verdadeiros, substituir por padrões novos da palavra de Deus, que é a verdade que nós queremos viver. Então, eu preciso abrir mão de certos princípios, de certas posturas, de certas opiniões que eu tinha a respeito da minha vida e etc., para um padrão novo. Por exemplo, muita gente acha que o filho homem precisa ter experiências antes do casamento. Mas a Bíblia diz que não. E o homem precisa se manter puro, a mulher também. A virgindade não é só uma questão da mulher, é do homem também.
para que Deus possa dar-lhes um novo entendimento, um novo prazer, um novo mover, uma nova visão de vida. Então, o Brasil é um país que gosta de levar vantagem. No reino de Deus isso não é assim. Se você leva vantagem, alguém está perdendo. No reino de Deus é assim, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então nós não podemos ficar vivendo nos padrões antigos. Ou seja, a cultura do reino de Deus é muito diferente da cultura do mundo pagão. Então, quando você vem para o reino de Deus, é preciso uma renovação completa da vossa mente para que você possa experimentar as coisas boas que Deus tem para você. Veja aqui o que nos diz Efésios, eu amo esse texto, 4, 25 a 32, ele diz assim: por isso, porque agora você é uma nova criatura, você precisa deixar a mentira. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Querido, a mentira no mundo secular é algo normal, é algo corriqueiro. As pessoas mentem de graça, mentem para ficar bem na fita, mentem para se justificar. Mas olha, ele diz que por isso por quê? Porque você agora é uma nova criatura, você precisa deixar a mentira. Todos nós no passado éramos muito mentirosos, mas agora nós precisamos largar a mão disso e falar a verdade com o nosso próximo. Por quê? Porque nós somos membros uns dos outros, nós somos irmãos em Cristo. Então nós não podemos estar mentindo para o nosso amigo. Até porque, meu amado, a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Então, você não pode ter Deus como pai e Satanás como pai, ou um ou outro. Então, se você é um mentiroso, quem é o seu pai? O diabo. Agora, se você é uma pessoa íntegra, uma pessoa verdadeira, aí sim você pode invocar a Deus como seu pai. Então, há toda essa distinção. No passado, querido, todos nós mentíamos, todos nós. Mas agora não. Agora nós temos que deixar a mentira e falar a verdade uns para com os outros. Segunda coisa que eu preciso mudar é: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Querido, é impossível você não se irar, a menos que você tenha sangue de barata, que não é o seu caso. Porém, a Bíblia diz que eu posso me irar e não pecar. Por quê? Porque, eu vou dar um exemplo prático para você entender o que eu estou falando. Você sai de manhã para trabalhar e tem um desentendimento com a sua esposa. Aí dá um quebra-pau, não sei o quê, pá. Você vai para o trabalho aborrecido, ela fica chateada em casa e aí o seu dia vai ser uma droga. Porém, quando você chega no trabalho, você pega o telefone e liga para sua esposa. Meu bem, me perdoe, eu fui mal com você, fui grosso, fui indelicado, eu te liguei para te pedir perdão. Ela vai dizer: não, mas eu também te provoquei, tá, papá? Ok, então tá tudo perdoado. E à noite, quando você voltar para casa, você vai ter uma comidinha especial e vai ter também uma noite de love muito grande com sua esposa, porque vocês se reconciliaram durante o dia. Agora, se acontecer você chegar nessa mesma situação e você não ligar para ela, ou ela não ligar para você, passar o dia todo emburrado, você chega em casa de mau humor, cansado, chateado, e não vai nem falar com sua esposa. Você vai chegar para o seu filho e dizer: filho, avisa para sua mãe que o pai já chegou e quer jantar. Aí ela manda o recado: avisa para o seu pai que ainda estou preparando a janta. E aí fica essa coisa desagradável. Então, se você permitir que o sol se ponha sobre a sua ira, ou seja, passou de um dia para o outro e não se acertaram, a coisa vai ficar complicada. E aí o que é que vai acontecer com isso? Você vai dar lugar ao diabo. Querido, o diabo é sujo. O diabo está o tempo inteiro te cercando, tentando armar para você. Aí, se você dá uma brecha, meu irmão, se você dá lugar
ele entra e faz um arraso na sua vida. A Bíblia diz que o anjo do Senhor está ao redor daqueles que o temem. Porém, quando você comete um deslize, um pecado, o anjo fica inoperante. Ele não vai poder te livrar. Aí você vai ter uma presa fácil na mão do nosso inimigo. Portanto, é muito importante você se cuidar e não deixar que a ira que no momento aflorou na sua vida, na vida da sua esposa, do seu patrão, do seu chefe, do seu colega, não permita que a ira domine você. Seja humilde, como Jesus é humilde. Se humilhe, mesmo que você esteja certo, peça perdão. Ah, mas eu não vou pedir perdão porque foi ela que errou. Espera aí. Você que é o líder do lar, é o sacerdote, a responsabilidade de restaurar a comunhão é tua. Então, deixe de ser orgulhoso, baixa essa bolinha aí e comece a agir como um verdadeiro líder. Peça perdão, se acerte com sua mulher para que vocês voltem à paz que tinham antes. Veja, terceira coisa, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir ao necessitado. Querido, existe o furto e o roubo. O roubo é feito com mão armada, com uma agressividade muito grande. O roubo público. O furto não. Você faz na surdina, você faz... Por exemplo, você deixa de dar o dízimo. Está furtando ao Senhor. Você, durante o seu horário de trabalho, fica lá lendo a Bíblia, evangelizando os colegas. Ei, você não está sendo pago para isso, não. Você está sendo pago para desempenhar uma função administrativa no escritório. Ah, mas então eu não posso evangelizar? Pode. No seu horário de almoço, no seu horário de folga, você pode e deve evangelizar as pessoas. Mas não seja aqueles que só trabalham quando o patrão está por perto. O patrão está ciscando para lá e para cá, você está lá diligente, correndo para arrumar suas tarefas. Aí o patrão sai, você relaxa. Isso aí é furtar o tempo no seu patrão. Então, meus amados, ladrões não entram no reino de Deus. Então, cuidado. Então, se você furtava, não furte mais. Se você roubava, não roube mais. Mas trabalhe com as próprias mãos para ter como atender ao necessitado. Outra coisa muito importante aqui é: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amado, como nós pecamos com a nossa boca. A Bíblia diz que toda a palavra frívola, tola, que os homens proferirem, vão prestar contas dela no dia do juízo. Então, cuidado, porque a sua boca pode ser uma fonte de bênção ou uma fonte de maldição. Provérbios 19:21 diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Você, de uma hora, pode abençoar uma pessoa, mas, ao mesmo tempo, você pode matar essa pessoa com uma palavra mal colocada. Então, é uma ordem expressa: não saia da vossa boca. Pense antes de falar, queridos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, tem momentos que a pessoa precisa de uma palavra de conforto, de paz, de acomodação. Outras vezes você precisa entrar forte, com uma exortação, com uma direção nova. Nós não podemos, a palavra tem que ser temperada com sal, como diz lá em Colossenses, mas é preciso você sentir um movimento para falar a palavra certa, para que você transmita graça às pessoas que estão ouvindo.
Se você chegar para um cara barrigudo, desculpe, se você chegar para um cara barrigudo e dizer, ô barrigão, é verdade isso? O cara tem uma barriga enorme. A pergunta é, você edificou a vida dele falando isso? Não. Então isso é bullying. Isso você está ofendendo a pessoa. Então não pode sair uma palavra, mesmo que seja verdadeira, que venha causar transtorno emocional, psicológico, espiritual na vida de alguém. Então nós temos que tomar cuidado e, quando vamos falar com as pessoas, nós devemos usar palavras que a edifiquem, que elevem o ânimo da pessoa para cima, que anime a pessoa, porque já tem o diabo aí para derrubar as pessoas, então você não precisa ser mais um agente do diabo, você é filho de Deus, você é agente de Deus, então você tem que cuidar com o que você fala, meu amado. Palavras têm poder. A Bíblia diz que o universo foi criado a partir da palavra. Então, Salmo 107, 20 diz assim, enviou a sua palavra e os curou. A palavra cura, a palavra cria, a palavra faz uma série de coisas boas, como também pode falar coisas ruins, destruir pessoas, destruir as famílias, destruir as pessoas que você ama. Então é preciso cuidar com as palavras que saem da sua boca. Tem que tomar cuidado. Outra coisa, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Queridos, que segurança, que certeza, que coisa boa é você trazer que quando você se converte de verdade, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, para lhe guiar, para lhe ensinar, para lhe instruir, para fazer com que você evite o pecado. Então, o Espírito Santo é o selo, é a garantia de que a sua carta vai chegar no destino, ou seja, que você vai chegar onde está predestinado para chegar, que é o céu. Porém, se você mandar uma carta pelo correio e não colocar o selo para o qual a cidade aquela carta vai, ela não vai chegar em lugar nenhum. Vai ficar onde você colocou. Então a questão do selo é importante, porque o selo é a segurança, é a garantia de que você vai chegar ao seu destino. Então eu e você fomos selados com o Espírito Santo da promessa para viver uma vida de paz, de segurança, de amor. Então veja só, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia, bem assim toda malícia. Então, meus amados, a gente tem que fazer da nossa casa um lar de paz, um local de segurança, um local onde as pessoas se sintam bem. Vamos ouvir os louvores que entoamos para o nosso Deus e vamos falar em voz normal com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, mas as pessoas pensam que por gritarem elas vão alcançar um melhor resultado e não vai. O Espírito Santo não gosta de gritaria, né? Então você precisa aprender a controlar isso. E antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, meus amados, a gente tem que ter manso, suave e tranquilo. Não podemos ser pavio curto, que por qualquer coisinha você já explodiu. Isso não agrada ao Senhor. Por isso, procure ser bondoso, compassivo com as pessoas, para que você também experimente a bondade do Senhor. Pai, eu quero te agradecer por esse momento que eu estou ministrando a tua palavra para os teus filhos. Meu Deus, naquilo que eu não fui capaz de traduzir, transmitir para o teu povo. Que o Espírito Santo complete a obra, trazendo complementação, trazendo revelação, trazendo verdade, para que o nosso povo seja grandemente abençoado no estudo desse momento. Pai, nós queremos dar a Ti, Pai, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Abençoa, Pai, o Teu povo, hoje e para sempre. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.